Sejam bem-vindos. Hoje a live a gente vai falar sobre pet, gente, energia dos animais que a gente tem em casa, como que pode afetar. A nossa convidada hoje é a Jaque, só esperar. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Tudo bem? tudo bem por aí? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em receber o A convite de gente, a vocês. gente que agradece por ter aceitado também, por confiar aqui, né, no nosso espaço também, de vir conversar um pouco com a gente, falar um pouquinho sobre, né, como que afeta, né, a doença dos animais na nossa casa, na nossa família, né, e isso é muito legal também trazer essa perspectiva, né, porque para quem gosta de animal e quem tem pet em casa sabe que é um outro membro que a gente tem, que a gente, né, tem todo um carinho, um cuidado e faz toda a diferença também falar sobre essas energias. Então seja bem-vinda, vou deixar você se apresentar para os girassóis. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de falar desse tema que eu amo tanto, né? Eu sou Jaqueline, filha de Nelson e Denise, antes, né, de qualquer coisa. De formação, eu sou médica veterinária, eu atuo na área, né? Eu trabalho na parte clínica e minha especialidade é de felinos. Então, né, amo aí os bigodinhos, esses seres de bigodes. E aí, na minha jornada, né, dentro da medicina veterinária, sempre, né, tinha aquela sensação de um vazio mesmo, que faltava ainda alguma coisa. Então, a partir disso, eu fui procurar esse olhar mais holístico primeiro, né? Então, foi onde eu comecei a ter as formações de reiki, né? De florais, de cromoterapia, que é esse processo mais de equilíbrio da energia, né? E aí, primeiro eu fiz para as pessoas, mas aí eu acabei aderindo também para os animais, né? E comecei a centrar. Depois disso foi quando eu migrei para esse olhar mais sistêmico, né? Então hoje também eu sou uma veterinária sistêmica e terapeuta da família multiespécie, né? Então eu olho através ali do animalzinho, das doenças do animal, mas olhar para essa dinâmica familiar que é o nosso tema principal de hoje. Que legal, né? É o que eu falei, é uma perspectiva que a gente nunca para poder pensar também e analisar. Mas para quem tem, né, sabe como é que é e como que afeta a família toda. E aí, o que você pode trazer para a gente nessa dinâmica familiar, trazendo toda essa experiência, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, como que a gente nota essa dinâmica, como que a gente faz para melhorar também, no que afeta. Sim. Primeiramente, né, antes da gente começar essa conversa, é importante a gente pontuar como o papel dos animais eles foram mudando ao longo dos anos, né? Então, quando a gente para observar aí, até, sei lá, 70 anos atrás, né, na época mais aqui dos nossos avós e bisavós, eram animais mais de quintal, né? Então, eram aqueles animais que ficavam mais separadinhos, assim, fazia parte da família, mas de uma outra forma. Eram animais que era para segurança da casa, comia resto de comida, né? Então, não tinha esse vínculo tão próximo como a gente tem de uns anos para cá, né? Então, dessa função ali da parte de ser só a proteção da casa, de ser o cachorro da casa, né? Entre aspas, ele veio para dentro da nossa casa, hoje dorme, né, na nossa cama. Então, ao longo desses anos, esse vínculo ele foi se estreitando. Então, é importante entender isso para que a gente entenda qual a dinâmica que acaba ressoando hoje, porque eles estão mais próximos dessa família humana, né? Então, quando a gente pega esse olhar de proximidade, é onde esses animais hoje eles fazem parte dessa família humana, eles compõem também a família humana, e com isso acaba absorvendo aí, né, algumas energias e algumas coisas. Então, em termo energético, o cachorro, o gato, o animal que tá ali, ele sente, né? Ele sabe o que tá acontecendo e geralmente, às vezes, a gente tá quieto e o animal vem pra cima da gente, fica ali grudado, naquele grude. Aí você fica assim, mas o que tá acontecendo? E às É, vezes é isso, né? Pressentindo alguma coisa.
Eles sentem tudo. E aí, não só numa... Porque, assim, são várias camadas, né? Assim como nós, os animais, eles também, eles vão adoecendo, né, nas camadas. Quando eu falo de camada, não é só no corpo físico, né? Então, a gente tem outros corpos ali, assim como os animais. Então, o energético, o emocional, que esse adoecimento, ele acontece antes do corpo físico. E os animais, alguém até falou aqui, Aí eu peguei infecção urinária e meu gato também ficou obstruído. é exatamente isso. Eles fazem, esse é um outro processo que a gente fala que é o espelhamento, né? Então, eles fazem esse espelhamento de comportamento, né, de doença física, né? Então, isso é muito comum a gente ver na dinâmica. E aí, quando a gente olha para o papel desse animal, né, cada família, por isso que a gente fala desse olhar sistêmico, né? Porque o olhar sistêmico, ele primeiro, ele vem da visão, dessa visão sistêmica, né? Então, o que é essa visão sistêmica, basicamente? A gente entende que a gente está conectado com todo, né? Que tudo está interligado. Então, a gente tem essa visão expansiva, né? Que a gente fala do micro, que é ali o nosso mundinho, que sou eu, até do macro do universo. Então, tudo está conectado, tá? Então, quando a gente tem essa visão também ampla da visão sistêmica, a gente consegue entender que os animais também fazem parte ali de um todo, tá? E aí, quando a gente olha para a parte realmente da sistêmica, né, onde a gente traz já esse olhar para o campo, que é um campo energético, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas da onde ela está tirando tudo isso, né? Mas da onde vem que os animais, ele entra nessa dinâmica, tá? Então, só estou conceituando para que possam entender. Então, quando a gente fala do campo energético, esse campo, ele é um campo invisível, né? Que nem a gente fala, energia, ela não é vista, você não consegue pegar ela, mas você sente, né? O tempo todo. Então, a partir do momento que acessa esse campo, tem um campo ali da nossa família, tem vários campos. Então, tem o campo da nossa família, que todas as informações ficam naquele campo energético, né? E aí, todo mundo que acessa ali, que tá ali, seja os filhos, seja a esposa, seja o marido, acessa esse campo. E os animais também, né? Porque aí os animais agora eles estão entrando nessa família, eles fazem parte dessa família. A questão que eu pergunto para vocês, qual a intenção que vocês tiveram quando vocês decidiram ter o seu animal? Porque dificilmente quando você observa a intenção, né, que agora virou o termo responsável, não é mais tutor, né? Ele geralmente ele fala assim, eu peguei, sempre tem um porquê, não só para ter o animal. É porque eu perdi meu outro animal. É porque, né, de repente eu me sinto triste e depressiva, então eu quero um bichinho. Foi porque sempre tem, né, um lugar que esse animal entra. E aí é onde começa também às vezes, esse desequilíbrio na dinâmica, porque esse animal, ele começa a preencher um lugar que não é dele, né? É isso que eu ia falar, porque tem um comentário aqui, as pessoas sozinhas têm hoje o hábito de pegar o pet e às vezes nem tem tempo para ele, né? Que é o que você acabou de falar, né? Por qualquer intenção de pegar. E conforme quem tem muito tempo, igual aqui em casa, tem quatro cachorros. E eles são uma figura, porque eles são super fiéis e grudentos e eles são tratados assim da melhor forma possível, de vir para a cama com a gente, tudo. E na primeira vez que foi pego, a primeira foi por maus tratos, que a minha mãe resolveu pegar na época e deu para minha tia uma cachorrinha. E dela veio outros filhotes e uma família inteira depois. E estão aqui, alguns já se foram, outros foi ficando, mas como que vai fazendo parte, como que a gente sofre, né? Até com a partida, ou se fica doente, a gente sente demais. Muito. E do que a Ana trouxe, por isso que é importante, Ana, por exemplo, na medida, né, do que a pessoa ela consegue entender, em que momento eu estou, né? E até a espécie é importante, e aí depois dentro da espécie até as raças, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um cachorro, seja o cachorro que for, ele tem as necessidades dele de um cachorro, né? Então seria o quê? Seria interagir, né? Seria passear na rua,
né? Então, isso exige desse responsável algumas ações, né? Eu falo, eu sou uma responsável, eu adoro ter gato, porque aí eu não preciso ter, né, que ter essa questão de ter que passear. Apesar que eu já tentei passear com ele, até deu certo, mas ele gostou demais. Eu falei, não, não vai dar certo, não era para você ter gostado, né? Então, aí a gente precisa avaliar, né? Então, dentro daqui da medida do que a gente, a partir do momento que a gente domicilia esses animais, a gente, né, vai entendendo o comportamento e a espécie de cada um. E com isso, aqui falando, chegou um Fifi, deixa eu mostrar para vocês. Então, assim, adoro, já vim fazer a participação para mostrar. Chegou o Fifi aqui. Falou, peraí que estão falando de mim, eu falei, adora se mostrar. Peraí, deixa eu dar um exemplo aqui do que ela está falando. Então, é importante, né, a gente saber disso, porque às vezes é o que acaba acontecendo, né? Você vai pegando os animais e não entende muito bem o comportamento, até tem algumas raças, somente de cães, né, que exigem mais do que outros. Né? E aí, às vezes, não tem aquela demanda, não tem aquele tempo. Então, são coisas que tem que se olhar, às vezes, antes, né, de que esse animal venha para a família. Então, aqui dentro isso daí já é uma conscientização antes. Mas quando a pessoa ela quer já pegar o animal, né, fala, não, eu vou pegar, mas para cumprir ali um papel, colocar num lugar que não é só de ter o animal. Eu quero ter um animal porque eu quero ter um animal, né? Dificilmente é assim. Geralmente ele vem realmente para preencher ali um espaço vazio, né? E aí, essa que é a consciência que a gente tem que trazer, mas qual é esse espaço que ele está preenchendo? Né? E dentro da sistêmica, a gente começa a olhar para esses fatores, né, dentro da visão sistêmica que a gente tem hoje, que os animais, assim, o Bert Hellinger, né, que que foi aí, né, que trouxe as constelações e tudo mais, e que fala muito da visão sistêmica, ele trouxe as 3 ordens do amor, né, que precisou ter todas essas ordens dentro do que é um desequilíbrio para botar equilíbrio na coisa, para vamos trazer ordem aqui para esse caos, né. E aí, a partir disso, dessas 3 ordens do amor, uma delas é o pertencimento. Então, os animais, hoje, eles pertencem, né? Eles fazem parte. E, assim, é super comum, às vezes, o cliente vir e falar assim, nossa, tá me doendo mais a morte do meu animal do que meu pai ou minha mãe. Uhum. Né? Então, isso é extremamente comum porque é sobre o vínculo, né? Não é sobre ser um animal, é sobre realmente o vínculo que se tem hoje, né? E aí, dentro também dessas ordens, tem a ordem e hierarquia, que é uma das coisas que pega um pouco mais, né, na dinâmica familiar hoje. Então, quando a gente fala de ordem e hierarquia, então, a gente olha para a ordem, aqueles que vieram antes, o amor incondicional à presença. É bem isso. Então, eles chegaram, então eles têm uma sabedoria ancestral muito grande, né? Às vezes a gente coloca eles ali como algo tão pequenininho, né, frágil, mas na verdade eles têm uma força gigantesca e uma sabedoria, né, que ensina a gente ali a cada dia. Então, a gente ajuda eles a evoluir e eles a nós, né? Então, isso é importante. E também isso funciona, falando de ordem, em relação a irmãos. Então, dentro da sistêmica, a gente sempre fala que os pais são maiores que os filhos, né? Mas no sentido, porque eles chegaram antes e é um pai e uma mãe. Não importa o que essa mãe e pai deu conta de fazer, né? E às vezes é aquele só dá conta de todo mundo sair correndo, mas a gente está falando em relação, né, a esse aspecto. E também isso envolve a questão da hierarquia. E aí onde a gente acaba cometendo uma questão entre nós e os animais, né? Nessa parte da ordem da hierarquia. O animal, ele desperta na gente, assim, um sentimento que é aquele sentimento materno mesmo. É o nosso sentimento mais puro. Então, não tem como, né, uma pessoa, assim, que está equilibrada, uma pessoa, né, dentro do que a gente considera, tá, assim, normal, olhar
né? Você vê um animal se aproximar de você na rua e você não cumprimentar, não é? Ou não falar aquela vozinha, como é que você vai chegar assim, oi, cachorrinha aí, tudo bem? Não, geralmente você fala, oi, meu, oi. É verdade. Então, eles ativam na gente, assim como um bebê, porque bebê também, né? Você não fala, e aí, bebê? Bom dia, beleza? Ai, que fofinho! Então, a gente ativa a nossa pureza que tem em nós, né? E esse amor gigantesco que tem em nós também, né? E aí, nesse processo desse amor que eles despertam na gente, a gente se coloca como pai e mãe deles, né? Porque, de certa forma, a gente está ali cuidando, né? Tá dando todo o suporte, que esse é a responsabilidade realmente de quem, né, decide ter um animal, tá? Mas, às vezes, acaba confundindo isso, esse amor, esse sentimento com, ai, né, filho e tal. Eu até brinco aqui com o Leôncio, eu falo pra ele, né, eu falo assim, ó, a mãe vai sair, mas eu já volto, hein? Eu brinco com ele, assim, dos termos, mas é sobre o que a gente sente, de fato. Porque tem pessoas que realmente acham que o bicho nasceu dela. Né? E não é uma forma assim que eu tô dizendo pra julgar ou pra dizer que não é. Não, a minha mãe era desse jeito. A minha mãe era absurda com cachorro. Era assim, não vou pegar cachorro, não vai ter cachorro, não pode ter cachorro. Primeira oportunidade que eu pude pegar uma cachorra, nossa, era Deus no céu e a cachorra na terra. Era minha irmã, não era minha mais. A cachorra era minha irmã, e se eu brigasse com a cachorra, nossa senhora. Se você oferecesse comida para ela e não oferecesse para a cachorra, era um caos. A cachorra era dela. Então, aí tem uns sentimentos, né? Por que eu tô falando isso? Que aí fala, mas como assim? Você tá falando que eu não sou a mãe biológica, né? Não é sobre, é a postura, né? Sim. Então, é a consciência, porque a partir do momento que eu me coloco mãe, se eu me coloco mãe do Leôncio na postura de mãe, eu esqueço que realmente ele tem uma mãe. Ou ele teve uma mãe gato, que pariu e deu a vida para ele. E aí fica em desequilíbrio. O porquê, né? A Maria amou a bichológica. Mas por quê, né? Não é de um olhar, de um ponto de vista ruim. É mais levar uma conscientização, porque quando eu sou pai e mãe, lembrando da questão da ordem da hierarquia, eu sou maior. Sim. Então, se eu me coloco como pai e mãe de pet, eu me coloco maior do que esse pet. Maior do que esse animal. E a nossa relação, ela é de igual para igual. Assim, claro, cada um com a sua função, né? O seu gato, ele não vai pegar o cartão de crédito dele e trazer um sorvete para você, né? Infelizmente, ainda não, né? Já pensou? Ainda não, né? Ainda não. Não sei que seja, sei lá, criado depois de forma robô. Mas dentro de cada função da espécie, né? Então, a gente, como responsável de um animal, tem que suprir, sim, a saúde, né? Dar todos os cuidados, a questão do ambiente, tudo isso faz parte. Porque é a nossa função a partir do momento que a gente está sendo responsável emocional, legal, né? E de todos os aspectos em cima desse animal. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, já que você falando dessa responsabilidade. Porque tem gente que pega, né, e depois acha que é muita responsabilidade e acaba ou abandonando, ou maltratando, ou deixando de lado. Isso gera em questão energética, de campo de energia, gera esse conflito nas energias, tanto do animal quanto da pessoa que faz isso? Com certeza, né? Primeiro que uma pessoa que faz isso, né? Eu estava até conversando isso, não lembro com quem. Primeiramente, é uma pessoa, né? Se a gente for falar de um aspecto mais profundo de maus tratos, né? Tem vários níveis de maus tratos, né? Mas isso só fala da própria pessoa, daquele próprio humano, né? E uma coisa que eu costumo dizer, não é porque a gente nasce humano que a gente é humano, a gente decide ser humano ao longo da vida, né? Então, tem pessoas que não tem como é que eu vou dar o que eu não tenho? Né? Que aí isso entra, inclusive, na terceira ordem, que é esse equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, uma pessoa que, de repente, não, mas você está falando que é justificativa, por exemplo, você está justificando? Não.
Não estou justificando alguém que maltrata um animal. Jamais. Ela vai pagar de acordo com aquilo que ela faz. E todos os aspectos, pelo menos eu acredito, né? Na lei divina, e não só na lei aqui dos homens, né? Sim. Mas é uma pessoa que, se essa pessoa, ela não sabe nem o que é amor. Porque uma pessoa que chega ao ponto de maltratar um animal, ela não sabe o que é amor, né? E aí a gente vai olhando para essas questões, que isso são questões profundas daquela dinâmica daquela pessoa, da família daquela pessoa. Essas questões que ela traz na alma, porque Sim. nessa questão sistêmica a gente fala muito de alma, né? Então a infância, ela traz aqui complicado, replicando ciclos, exatamente. Então, aquela infância, às vezes foi uma infância abusiva que aquela pessoa teve, então ela coloca a raiva nela nos animais, descontar nos animais, que é uma espécie mais indefesa, que não pode retribuir, né? Então, tem várias formas, e isso desequilibra totalmente. E o animal também, o animal, ele sente, né? Inclusive, ele sente a nossa energia o tempo todo. Então, tanto o cachorro quanto o gato, cada um tem a sua forma de sentir, né, essas energias. O gato, ele tem uma percepção maior energética em relação ao cachorro, né? O cachorro, ele define, ele sente também muito grande a energia, mas eu falo que o cachorro, ele tem aquela alegria expansiva dele, que é exatamente para dar aquela limpada, aquela acalmada, Verdade. né? Então, ele não lidar com tantas energias densas, né? O gato, ele já é reikiano, né? Ele já vem com a instalação de reiki nele. Então, ele ajuda a lidar com essas energias que são mais densas do ambiente, né? E inclusive do próprio responsável mesmo, né? Às vezes, se chega em casa, tem gato que chega a se esconder, né? Chegou em casa, sei lá, a energia tá muito quieta, tô vazando, que hoje tá estressado. Então, eles lêem esse campo. E já corre. E já corre, ou às vezes até, né, às vezes alguns acontece até de morder mesmo, né? Acabar mordendo, porque porque às vezes a energia tá muito intensa. Então, a gente vai lendo tudo isso, né? E aí, a partir desse animal, que ele tá nessa dinâmica familiar, que ele tá ali, né, naquele campo invisível da família, e se alguma dessas ordens, elas estiverem em desequilíbrio, esse animal, ele também pode estar em desequilíbrio. Aí, Anderson. Sempre tive gato e cachorro, porque há uma crença popular do afastamento entre eles. Você fala entre a relação do gato e do cachorro. É isso? Então, na verdade, eu acho que assim, eu acho que tem muito essa coisa, se a gente for ver, eu acho que isso é muito cultural, né? É a mesma coisa de, por exemplo, de Tom e Jerry, que é o gato, o gato caçando um rato, né? Então, eu acho que isso traz uma crença popular, e acho que até Tom e Jerry também tem um cachorro lá grandão, né? Acho que é um dog. Bota medo no... Que também já não gosta muito do gato, né? Então, eu acho que é uma crença mesmo cultural, e isso é muito do temperamento de cada animal. Nem todo gato vai gostar de cachorro, ou às vezes vai gostar de outro gato. Tem muitas coisas que vão depender em relação a quando esse animal era filhote. Se ele foi inserido no meio que tinha cachorro, para ele se acostumar ou não, né? Então, tem muitas coisas que podem variar, né? Às vezes, a maior parte das questões comportamentais, e eu falo mais de gato porque, assim, né, cachorro também tem, mas o gato, ele é muito ligado com esse adoecer, né, dele por conta comportamental, né, emocional, né, então eles adoecem muito fácil por isso. Então, a partir do momento que a gente faz tira eles lá, né, do momento deles da selva, né, dos grandes felinos, para colocar esses pequenos dentro da nossa casa, a gente tem que dar todo esse suporte. É claro que, né, alguns, que nem aqui na minha casa, não tem uma selva para o Leôncio, apesar dele ter vindo de uma, né, mas na medida do que eu posso aqui,
eu tento, né, manter dentro do que eu sei que a espécie dele precisa, alguns lugares, até para que ele não tenha esses desvios de comportamento. Porque aí é comum um gato fazer, às vezes, começar a fazer xixi fora, né, porque a caixa não está adequada, porque essa areia não está adequada, ele começa a arranhar as coisas porque ele não tem outro lugar para arranhar, né. Então, aí, às vezes, é uma questão da gente realmente entender a necessidade dessa espécie, né? Isso falando de um aspecto comportamental mais comum, que pode ser só um alinhamento mesmo de ambiente, né? Mas sempre o olhar é para a família. Porque, às vezes, esse sintoma, ele pode estar conectado com algo que aquela família está passando no momento. E que nada explica. Ah, já passou, vem cá, às vezes para mim, já virou bichinho do avesso com o exame, já tomou medicação, não resolveu, já passou com comportamentalista, não resolveu, né? Então, a gente vai olhar para isso de um aspecto mais sistêmico mesmo, para ver o que esse sintoma está querendo dizer para essa família, né? Porque sempre tem alguma coisa mais profunda. E é tão interessante isso, esse gatinho que eu falei que ele ainda tá vivo, né? Chama Cazuza. Só que ele foi com minha amiga, a gente morava juntas e ela tinha alergia de gato. Ela tinha alergia do pelo. E eu, vindo da época de um estágio, achei esse gatinho na rua. Era um filhotinho que apareceu do nada no meio de uma rua movimentada e todo mundo quase pisando nele. Aí resolvi pegar, levei pra casa, cuidei, aí ela faltou morrer, né? Porque quem tem alergia sabe que é impressionante. Só que ela também tinha um coração mole, então a gente falou, a gente vai ficar com ele, depois a gente acha um dono. E se ficar com ele, a gente foi ficando com ele. E era feio, 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 feio. Branquinho, mas feio, gente. Começamos a cuidar. A alergia dela melhorou. Ela criou anticorpos para alergia, ela não precisou mais do. No início, ela ficava à base de antialérgico, melhorou a alergia dela. O gatinho nosso era surdo dos 2 ouvidos. Aí depois eu fiquei sabendo que gato branco, a maioria tem, né? Tem surdez. E o gatinho virou o xodó, ficou a coisa mais linda do mundo. E aí tinha essa coisa. Olha só, peguei na rua, mas aí tinha uma areia específica que ele só usava ela. Se a gente trocasse, ele não fazia lá dentro. Se tivesse sujo, ele também não fazia lá dentro. Dormia muito e aí ele escolheu ela. Por isso que hoje em dia, depois que a gente não mora mais juntas, ele ficou com ela. Porque escolheu ela. Porque os bichos também, né? Não sei porquê, principalmente gato, eles escolhem também, né? E aí você falando dos sentimentos, da energia dos animais, aí me lembrei 2 cenas que viralizou esses últimos tempos, que foi a do pinguim, que resolveu abandonar o bando e seguir por um caminho que ele sabia que ele ia morrer, e o do macaquinho, que acho que foi... A mãe morreu, não sei o que aconteceu, e ele se apegou a um bichinho de pelúcia e foi rejeitado pelos outros. Então, tô falando sobre isso, eu me lembrei dessas coisas aqui também. Deixa eu ver se tem a pai de pet, vendo os comentários. Floral também pode dar para os bichinhos? Pode sim. E deve. Os florais, ele é a essência de flor, né? Então, não tem, assim, uma contraindicação, no entanto, que, é claro, né, com acompanhamento, até bebê pode tomar, né? E aí a gente faz, sim, algumas misturas. Eu prescrevo para a família inteira, né? Exatamente com esse olhar de que eu vejo que os animais, eles têm uma melhora significativa, ou às vezes, dependendo do que é até uma cura, quando a família é tratada junto. Exatamente por conta, né, desses espelhamentos que a gente falou aqui e da dinâmica ali, porque às vezes eles adoecem por conta dessa dinâmica familiar, né? E aí não é sobre nem culpa, então é minha culpa que meu bichinho tá desse jeito. Não é sobre isso, né? É sobre ele fazer parte, como ele pertence a essa dinâmica, então ele acaba ali absorvendo algumas coisas, né? Mas quando a gente para olhar na natureza, que a gente, né, observa, por exemplo, um leão. Não sei se vocês já viram leão de zoológico. Leão de zoológico que fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, assim, né? Naquela inquietação. Isso geralmente é um comportamento
de um animal que está ali ocioso, que está estressado, né? Mas você não vê um leão fazendo isso na natureza. Então, essa questão, sim, né, da gente estar domiciliando, eles acabam gerando essas questões de doença, de ansiedade, que não são coisas naturais dos animais. É coisa humana, né? São questões humanas mesmo. Acho que tem outro comentário. Tem. Os cães, nós conseguimos ter poder sobre eles porque eles são submissos. Os gatos têm um perfil mais autônomo. Estão conosco ou fazem o que queremos porque querem. Na verdade, os felinos são muito mais parecidos conosco do que os cães. Exatamente. E mais um comentário faça o reiki para os animais, gato, cachorro e cavalo. Experiência fantástica, com muita calmaria e pós-reiki, com mais participação. Vocês estão ouvindo, né? Tá todo mundo Ótimo. querendo participar hoje. Então, mas eles estão acessando um campo, né? Um campo do que a gente está trazendo, do que a gente está falando. E o reiki é maravilhoso. Eu também sou reikiana. O reiki, ele também faz parte, assim, do processo terapêutico para a família, que eu envio bastante também. E aí eu percebo que geralmente o gato, ele tende a precisar menos do que o cachorro. Como eu disse que o gato, ele já tem instalado um pouquinho essa energia, né, do reiki nele. Então, às vezes, um pouco que você aplica, 5, 10 minutos, ele fica e ele sai fora, né? Quando é presencial, eu percebo, ou às vezes quando é à distância, eu pergunto também. Amanda, querida, Amanda é uma cliente maravilhosa e amiga. E aí eu pergunto às vezes para eles também, e aí eles falam, né, ficou um tempo dormindo, depois já saiu, tal. Então, assim, é aquela coisa assim, já recebi o suficiente, né? Agora o cachorro eu percebo que enquanto você fica aplicando, ele fica. Ele fica ali recebendo, porque ele precisa mais, ele não consegue transmutar tanta energia densa que nem o gato, né? E isso que ele trouxe, né, no comentário, mas essa é um dos papéis principais do gato em relação ao cachorro, né? O gato, ele traz exatamente esse ensinamento dos limites. Ele aprende a gente ter os nossos próprios limites, porque às vezes a gente tem dificuldade de impor os limites. E o gato, ele não tem medo nenhum, né? Se ele tiver que te dar um tapa, uma mordida, o que for para mostrar que ali é o limite dele, ele vai fazer. E o cachorro já tem esse lado mais leve, né? Já é, por isso que eu falo que é esse lado da submissão, mas é aquela submissão mesmo assim, eu tô aqui com você, né? Para o que você precisar, eu tô aqui. Então, cada um tem o seu papel ali, diferente os animais, em geral, eles têm um comportamento que eles entendem assim, por aprendizado, né? Então, é aquele comportamento assim, por exemplo, ele lê, né? E o passarinho também tem disso, né? Tem muito pássaro aí, mais influencer aí tem mais seguidor do que eu, né? Que canta, né? A amostra ali chama ele. Então, eles têm esses comportamentos aprendidos, que ele sabe que a partir do momento que ele fizer aquilo, ele vai ganhar o que ele gosta. Então, também é um comportamento que eles foram aprendendo ao longo da evolução com a gente, né? Com essa relação com a gente. Então, por que seu bicho faz aquela coisa fofinha, ele aceita? Porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa no final, que ele gosta. Né? Eles sabem, eles sabem. E o porco muito desvalorizado, mas super inteligente e envolvido emocionalmente. Ai, para, gente, senão depois como é que eu vou comer carne? Oh, meu Deus. Aquela já sofrendo aqui. Amei sua pergunta, porque também adoro cobra. Deixa eu ver se tem mais uma que eu não li. É isso mesmo. E assim, doutora, para quem tem, né, essa dinâmica né, da hierarquia, de entender o processo dos animais, dessa questão toda, o que você aconselha assim, para a família para quem está aqui, que tem animal e está nessa dinâmica, o que a gente pode estar fazendo para melhorar também a dinâmica com o animal, essa atenção de entender, diferenciar que ele está ali, mas que a gente não é mãe nem pai, né? Uhum. Mas que tem um lugar ali na família também, como o lugar dele, que é o do animal, né? De estimação, que está ali para carinho, né? Para
para tudo. Igual a gente também tem aqueles animais, igual aqueles cachorros que são para quem tem doença, né? Alguma coisa de ataque epilético. A gente sabe que o cachorro é treinado para estar ali para ajudar a pessoa, socorrer. E aí você fala dessa sensibilidade, aí eu lembrei desse detalhe agora também, dessa questão desses animais que são suporte, né? Também emocional. Sim, sim. Tem muitos, né? Tem muitos animais que visitam hospitais, né? Que são esses animais que são de apoio mesmo terapêutico, né? E tem de vários, viu? Até eles usam, alguns usam até tartaruguinha, né? Tem vários tipos de animais, dependendo do caso, né? E é usado muito os animais, principalmente para essas crianças autistas. Cavalo é muito usado pelo tamanho do corpo, né? Por ser grandão e tudo mais, não se machucar com facilidade, porque às vezes a criança autista, se ela pegar uma tartaruga, ela vai jogar longe, né? Então, eles têm toda essa sensibilidade com qual animal trabalhar, né? Para cada caso. E o que eu posso dizer, assim, de conselho é mais essa conscientização, né? A partir do momento, tudo a gente consegue mudar quando a gente tem consciência, né? Ainda quando a gente não entende a dinâmica, a gente às vezes só vai agindo, tá tudo certo. Mas quando a gente começa a pôr intenção e consciência, né, nessa dinâmica, nesse vínculo, me perguntar qual que é realmente o papel desse meu animal. Será que ele não está me servindo como uma muleta, né? E será que eu não estou escondendo que eu preciso olhar de verdade atrás do animal, colocando muitas expectativas que não é desse animal, né? Então, às vezes, a gente vai colocando essas responsabilidades emocionais, essa bagagem emocional em cima do animal e vai ficando pesado, né? Então, são coisas de conscientização. Sempre estar nesse processo de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai jogando essa carga para eles. E sempre que eu falei, se comunicar, perguntar para eles, que eles, sim, eles se comunicam, né? E aí vai tentando voltar esse equilíbrio ali na medida do que é possível, na medida do que cada um pode fazer, porque cada animalzinho, eu sempre falo, nenhum animal chega na família por acaso. Todo animal tem uma missão com aquela família e com o humano, que isso que você tinha falado, que não deu tempo, né, da gente falar, mas eles escolhem, tanto o cachorro quanto o gato, eles escolhem um humano de estimação, tá? Eles têm o humano deles, que é aquele humano que ele mais se conecta, às vezes, com a história, com a energia, com a missão que ele tem, né? Então, não é que ele não gosta dos outros, os outros é o humano reserva, mas ele tem o humano dele de estimação, né? Então é sobre essa missão e o papel que ele tem. Então, se seu animal tiver com algum desvio de comportamento, algum desequilíbrio, né? Qualquer coisinha da doença, olha com isso com carinho, de fato, né? Para essa doença, para essa questão aí do que não está legal nesse comportamento dele, que com certeza é uma mensagem, né, para você daquilo que precisa ser olhado, daquilo que precisa ser integrado e com amor, com certeza. Amei a perspectiva que você trouxe, que a gente nunca para pensar de forma sistêmica no animal mesmo, assim, né? E hoje, querendo ou não, você trouxe essa reflexão para a gente parar e falar, olha, que interessante. E ver você como veterinária e terapeuta trabalhando, né, com essa sensibilidade e também acolhendo as famílias que chegam com os animais para você. Acredito que não é à toa que a Amanda comentou aqui, que adora você, seu trabalho também, e é justamente por isso. E aí, vou te perguntar uma coisa, você é veterinária, mas você também atende online? Se alguém quiser ou não? É só presencial, é na clínica? Eu atendo de forma online também, tanto essa parte, né, principalmente da especialidade do gato. Quando é um clínico ele já avaliou basicamente, né? Já passou por um clínico e aí precisa ou da parte comportamental, ou esse, né, olhar mais expandido, ou até a clínica, eu consigo sim atender. E atendo pessoas também, às vezes não precisa nem ter o animal, né? Então, eu também faço a parte de sessão terapêutica, mas geralmente o que chega é a família, né? Porque o animal traz o humano dele para eu cuidar. Então,
eu acabo fazendo bastante online, que nem o Reiki, né? Todo esse acompanhamento, inclusive a comunicação animal, que eu faço também, a comunicação animal. Então, tudo isso, como é energia, como a gente falou, a energia, ela chega de qualquer forma e não precisa ser necessariamente presencial. Maravilha. Então, viu, gente? Não é só os animais. Quem não tem animal também pode ser atendido. Uma coisa liga a outra. Isso é maravilhoso. No mais, Jaque, já tô íntima, né? Vou chamar de Jaque já. Te agradecer pela live de hoje. Ó, a Yaya comentou aqui que amou. Ai, que bom. Que bom. Realmente foi muito esclarecedor ouvir esse outro lado também, como eu te falei. Também, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente está num mundo onde, igual você falou, praticamente ninguém. É muito raro você não ter um animal em casa. Hoje eu acho que quase todas as famílias têm um membro pet em casa e tem esse cuidado. E aí te agradecer por trazer esse tema. Acho que foi um tema muito legal, diferente, que foi proposto aqui na live. Tá vendo Eles a também gostaram. Falando, é isso concordou? mesmo. Eles estão assim, ó, é isso mesmo. Concordou, ou seja, a gente também existe, né? Concordou aqui, o seu também concordou, o Leôncio já apareceu aí. Aí. E aí, te agradecer pela live, falar pro pessoal, a live vai ficar salva. Vocês podem assistir, compartilhar para quem vocês lembraram que é legal mandar a live para assistir, quem não pôde acompanhar. Também segue a doutora Jaque lá no Instagram. Eu vou pedir para você deixar o contato, mas aqui na live também a gente vai deixar o contato dela salvo. E vocês podem clicar para seguir ela. Mas se você quiser falar algum outro meio também, pode ficar à vontade. Pelo meu próprio Instagram, né? Que eu acho que também já vai ficar aqui, mas eu, né, posso deixar também, que o meu nome é jaquelinebertoli.vet. E aí, mais informações ou dúvidas, né? Eu sei que acaba sendo um tema bem polêmico, né? Porque às vezes eu falo que a gente está, às vezes, nessa visão tão normótica das coisas que esquece de olhar para o essencial, né? Que é esse vínculo tão profundo que a gente tem, né? Então, eu fico à disposição. Você falando do polêmico, mas eu achei super necessário, super legal também, de uma delicadeza enorme o tema. Igual eu te falei, um tema diferente, mas eu amei, porque é isso, né? A gente está aqui para poder compartilhar essa rede, compartilhar esse momento de fala e escuta mesmo. E aí, antes de ler o do Rui aqui, que o Rui tá aqui fiel comentando. Agradecer você por ter aceitado o convite. Espero que você tenha gostado. Venha mais. Gratidão em nome da equipe da Abrap. E o Rui comentou: não sei se importa nessa conversa, mas os animais são protetores espirituais dos humanos e devem ser mais valorizados. Com certeza. Eles são mentores. Eles são mentores em forma de animais, sem dúvida. E aí, achei sutil e amei. Exatamente, era a palavra que eu estava procurando. Sutil, isso mesmo. Não, Rui, pode comentar à vontade, venha mais. Não, super amei a participação de todos. É gostoso essa live que o pessoal participa, né? Para não ficar nessa coisa. Os girassóis são super participativos nessas últimas lives que teve. Eles estão tudo aqui comentando, falando, participando de todas as lives. Estou gostando de ver, hein? Continue assim. Doutora, muito obrigada, gratidão, tá bem? Eu que agradeço imensamente o convite. E fico feliz aqui por ter plantado mais uma sementinha. Por favor, plantou bem plantadinha. Agradecer os girassóis também que ficou aqui até o final. E é isso, gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.